saiu hoje na revista Veja 2 matérias. Uma com a Rose, ex-esposa do Gugu. Ex-esposa não, esposa, porque eles não se separaram, né? Esposa, companheira do Gugu. E outra com a Dona Maria do Céu, mãe do Gugu. Sim, essas matérias foram feitas pelo João Batista Júnior, da revista Veja. Essas 2 entrevistas que são bem reveladoras, inclusive a mãe do Gugu, a Maria do Céu, fala coisas que surpreenderam, inclusive mostrando que realmente está rachado o negócio. A guerra está instaurada. O negócio está pegando. Vamos começar... Por qual que você quer? Primeiro. Pela Maria do Céu. Maria do Céu, mãe do Gugu. A mãe do Gugu. A mãe do Gugu a gente tem na tela porque também, é a primeira vez que ela fala, né? É a primeira vez que a Maria do Céu fala. Gente, só falando uma coisa. O que o Rafael vai ler é o que está na... O que foi dado ali, na matéria, olha lá, é o que a gente vai te passar. Em hipótese alguma, a gente está alterando nada. O que foi dito pela Dona Maria do Céu, segundo a revista Veja. Sim. E a gente não está tomando o lado nem da Dona Maria do Céu e nem da Rose. A gente quer que essa família volte a viver em paz e que se resolvam na própria família para que se exponha cada vez menos. E isso serve para que a gente use isso para a nossa própria família, que sempre tem que procurar em toda a família, né? Não tem jeito. Sim, com certeza. Nessa entrevista ela fala como ela soube da morte do Gugu. Ela diz que a Aparecida chegou em casa, chamou lá na sala e falou pra ela que o Toninho, né, como ela chamava o Gugu, tinha sofrido um acidente. Ela foi direto com a roupa do corpo pro aeroporto e foi pra Orlando. Ela soube no hospital isso. Ela também conta que a despedida do Gugu aconteceu no dia anterior à viagem, que ele passou lá. Ficou horas e horas conversando com ela e contou que iria sair de casa às 6 da manhã para viajar. E mesmo assim ele foi, beijou muito ela. Na saída, já na porta, ela chamou novamente, ele voltou de novo. Parecia que ele já estava sentindo. Se despedindo, né? Sabe aquela coisa? Ela falou bem isso, assim, parecia que já estava sentindo que seria uma despedida. E Você sabe que eu tenho amigos que tiveram com o Gugu um dia antes dele viajar para Orlando, infelizmente ter acontecido isso tudo. E diz que o que ele de fato fez foi se despedir de todo mundo mesmo. Ele foi conversando, sabe quando a gente fala assim, olha, adorei trabalhar com você, Rafa, você é ótimo, você é fantástico, continua se dedicando, você é bom também em outra coisa, fala outra coisa, então foca nisso também. Para cada um que ele encontrava, ele falava mais, ele foi muito dedicado e muito amigo, mas falava mais da própria pessoa do que ele estava acostumado a fazer, como se fosse uma despedida mesmo. E ela disse que quando ela pediu uma coisa que ela não costumava fazer, mas falou, quando você chegar lá em Orlando, você me liga. E ele não ligou. E ela achou estranho, ela até brincou assim, pensou, né? Será que o avião caiu? Será que aconteceu alguma coisa? Por que ele não ligou? Enfim, isso tudo ela está dizendo na entrevista para a revista Veja. Vamos deixar isso bem claro aqui, tá? Isso, a Dona Maria do Céu disse isso para a revista Veja. Ela também contou como foi velar o filho numa cerimônia televisionada pela TV para o Brasil todo. Que realmente, ela falou aqui que o Gugu era muito engraçado porque nem ele sabia do tamanho dele, nem a família. A família não sabia? Que ele era tão querido, tão grande, tão amado pelo Brasil, eles não tinham essa noção. Eles sabiam, obviamente, que ele era muito amado, mas não tinham essa noção. E aqui ela conta que ela chora muito atualmente, sempre escondido dos filhos, tem muitas saudades e que foi para casa dele só uma vez depois do acidente porque não teve mais coragem. Ela diz que a sensação de chegar na casa e não encontrá-lo deixa um vazio ainda maior. Ela também falou sobre religiosidade, né? Que eu acho que nessa hora é muito importante. É o que ajuda, né? Ela reza muito. Um dia após o outro. Né? Ela diz que reza muito, que pede muito para ele, fala muito com ele, para ele, por favor, fazer que ela não chore mais, que ela pare de chorar. E ela diz que com certeza lá do céu o Gugu está olhando por ela. Ela relembrou também uma festa de aniversário que o Gugu fez recentemente pelos 90 anos dela, que foi lá em Portugal, com a família toda. Eles viajaram todos, é verdade. Foi muito emocionante. Foi nessa época mesmo, né? Foi nessa época mesmo. Então, basicamente... E ela falou uma coisa muito forte da Rose e Miriam. Essa é a parte que nos choca. Ela disse que nunca vai perdoar a Rose e Miriam. Mas não vai perdoar de quê? Porque enquanto a Rose e Miriam disse para ela que ia deixar as crianças sozinhas nos Estados Unidos, ia para um retiro, ou retiro espiritual, a Rose e Miriam, veio para o Brasil conversar com os advogados e, enfim, entrar com processo na justiça. E isso para ela foi uma apunhalada, segundo a Maria do Céu.
triste isso, né? Mas, ô Cacá, só a gente lembrando na época, pelo menos o que saiu na mídia, né? Porque o que sai na mídia nem sempre é fidedigno, é certinho com a realidade. Mas na época, pelo que eu me lembro, se eu estiver errado, você me corrige, e vocês também. Na época, a Rose veio para o Brasil porque já tinham lido o testamento, e pelo testamento que o Google fez há muitos anos atrás, ela não tinha sido citada, então não teria direito nenhum. E como pela lei, eles não eram casados, mas eles moravam, eles tinham uma vida marital, isso não quer dizer, gente, que você precisa morar na mesma casa. Se você namora com alguém, você deixa uma escova de dente e você frequenta aquela casa, isso pode denotar que você tem uma vida de casado com o outro, né? E perante isso, ela veio para o Brasil, porque, enfim, ela é brasileira, constituiu um advogado, pedindo para ver quais são os direitos dela, e já foi ao cartório fazer um documento dizendo que o que ela estava pedindo é porque ela achava que, de fato, ela tinha direito, porque ela vivia em comunhão, em partilha de vida com o Gugu, e que ela usaria o que seria destinado a ela como parte dela da herança em usufruto, que é isso. Você pode usar durante a sua vida, mas você não pode vender, né? E na época, foi até a matéria que ela deu para a entrevista que ela deu para a Mônica Bergamo, ela falou isso, né, Cacá? E por isso ela veio aqui. E para deixar para depois, quando ela morresse, tudo ficaria para os filhos. Então, quer dizer, não foi uma traição dela com a família? Você encarou como uma traição, Cacá? Não, não foi uma traição, mas o problema, Kátia, o que doeu na Dona Maria do Céu foi a mentira. Foi ela ter falado que ia para um retiro e ter vindo para o Brasil e ter aberto esse processo. Mas veja, e se ela falasse, Dona Maria do Céu, eu vou para o Brasil porque eu vou buscar um advogado, porque eu vou ver os meus direitos. Talvez não seria pior, porque vamos dizer que ela não tivesse direito a nada, e o advogado falasse, você não tem direito a nada. Ela aí voltava para o lugar dela e não arrumava enguiço com ninguém. Então, sabe aquelas mentirinhas que não são bem uma mentira? São assim, bom, vamos ver o que eu tenho direito para depois a gente resolver e não criar uma briga? Eu acho que é tão difícil, porque nessa hora tá todo mundo tão sentido, todo mundo tão triste, todo mundo tão acabado, que qualquer coisa que é feita, a gente enxerga de uma forma, às vezes, pejorativa. Dos dois lados, não só de um lado, né? Foi exatamente o que aconteceu. Foi tudo Não muito é? rápido, porque você sabe que geralmente abre-se o testamento depois da missa do sétimo dia. O testamento do Gugu foi aberto 1h30 depois do enterro dele. Foi muito doído, gente. Muito rápido, muito doído. E por que não esperaram um pouco mais para fazer isso? Pois é. E aí que acontece essas coisas, entendeu? Uma se sente traída, a outra vai e resolve omitir, né? Resolve até mentir. E aí começam essas desavenças que você está falando, Porque né, Kátia? lembra, a gente na época que o Gugu faleceu e até ele chegar aqui no Brasil foram muitos dias. Você lembra que a gente ainda falou, Cacá, no ar? Gente, é um sofrimento para essa família. Porque é como se você tivesse um velório de 5 dias, de 6 dias. Sim, direto. Direto. Inclusive, nessa entrevista, a Rose disse que desde que aconteceu tudo, ela não dormiu. Ela veio direto virada para o Brasil todos os dias. Então, o que ela falou? Lê Ela pra falou gente. justamente isso. Só lembrando, né, Rafa? O que você vai ler, o que a Rose disse agora, também para o jornalista da Veja. Exatamente. Agora, a outra parte da entrevista, que é o outro lado, né? Que é o lado da Rose, que ela explica por que entrou com ação para reconhecer essa união com o Gugu. Também uma entrevista feita pela revista Veja, pelo jornalista aqui, o João Batista Júnior. E o que ela diz é o seguinte, foi questionada, né? Se ela ficou surpresa por não estar no testamento. Porque, afinal de contas, acho que ela esperava, acho que todo mundo esperava. Sim. E foi pega de surpresa. Ela disse que ficou dormir todos os dias, desde a morte do Gugu até vir para o Brasil para velar o corpo. Ela disse que estava lesada e muito abalada. Não soube o que sentir. Ela falou assim, eu não sabia o que sentir. Né? Ela falou assim, eu fui sentir revolta depois. Ou seja, ela estava toda abalada naquele momento, a hora que ela realmente caiu a ficha, aí ela começou a sentir uma revolta muito grande por isso. Foi questionada, por que você não está no testamento, afinal de contas, Rose? Ela falou... Então, peraí, o jornalista perguntou para ela por que ela não estava no testamento? Exato. Rafa, então, só lembrando que a gente está dizendo que saiu da entrevista da Dona Maria do Céu para a revista Veja e também da Rose para a revista Veja. Exato. Então, aí estava dizendo que ela, depois do velório e tudo mais, caiu a ficha. E aí que ela se ligou que, de fato, ela não teria nada
em relação com o que estava sendo dito no testamento. Exatamente. E por que ela não estava no testamento? O que ela respondeu foi que o Gugu fez esse documento em 2011, quando eles tiveram um problema comum a todo o casal. Ela disse que também naquele ano teve depressão e toque e ficou internada. Agora, o curioso que ela conta aqui é que em setembro de 2019, ou seja, do ano passado, aos parentes, no aniversário da mãe mesmo, ela era apresentada como nora e esposa. Ou seja, isso é um jeito dela provar para a justiça que ela era realmente casada com o Gugu, enfim. Não precisa ser casada, né? É uma união estável. Sim. Lembrando que isso aqui é uma matéria da revista Veja, uma entrevista com a Rose Miriam. E ela disse o seguinte, essa é uma parte bem forte: os irmãos do Gugu poderiam ser minhas testemunhas se não tivessem interesses próprios. Ela falou isso. Viu essas coisas que eu disse? Que às vezes dos dois lados, não é nem de um lado nem só do outro. A gente diz coisas porque depois a gente pode se arrepender. E ela disse, eu tenho esse direito, não vou viver de migalhas. Ela falou. Então também... olha, o curioso que no testamento, não sei se você lembra, mas a Aparecida Liberato, irmã do Gugu, ela consta como curadora dos filhos. E a Rose diz que isso é um absurdo, que ela não é retardada mental, segundo palavras dela, da própria aqui, Rose. da própria Rose. Ela diz que cuida sim dos filhos e que não aceita esse testamento de jeito nenhum. Agora entramos na polêmica, senhoras e senhores. Até agora não foi polêmica? Foi, mas agora é a polêmica pesada. Ai, senhor. Porque é o seguinte... Gente, alguém atende esse telefone, por favor? Jesus, o João, filho do Gugu, entrou com uma notificação para tirar o Jean Francesco, que é irmão da Rose Miriam, da casa lá em Orlando. Quer dizer, com a morte do Gugu, o irmão da Rose foi para lá para ajudar a família, ajudar a irmã, porque estava com depressão. Aí é o seguinte, segundo informações que eu obtive, quando ele chegou lá na casa do Gugu, o irmão da Rose foi pro quarto que era do Gugu e ficou lá. Não precisava, né? Uma casa com 500 mil quartos, porque não foi para outro quarto. Isso deixou o João, que já estava abalado, obviamente, toda a família. Posso te falar, gente? Aí, vou te dizer, se é uma casa que nem a da gente, que não tem 500 mil quartos, aí vai pro único quarto que tem, ou então dorme com alguém, né? Sim. Mas uma casa com um monte de quarto, é só ter um pouco mais de sensibilidade. Falar, puxa, os filhos, eles já estão todos morando na mesma casa que o Gugu morreu. Daí já olha, pra mim já me arrepia, porque você toda vez que passa no lugar, você pensa naquilo. Eu não moraria. Ainda mais com o dinheiro que eles têm, eu falava, aí eu não entro nunca mais. Contratava alguém para fazer a mudança e eu me mudava. Eles já moram lá, isso já mostra uma força que eles têm para tentar superar esse momento tão terrível. Mas precisa o tio dormir no mesmo quarto? Aí o tio chegou, foi lá, se alojou no quarto do Gugu. Aí, segundo minhas fontes, o que aconteceu? O João ficou muito irritado, brigou com o tio. Qualquer um ficaria, né? Fez um escarcéu lá. E ele saiu do quarto do Gugu e foi pro quarto da Rose Miriam. E ficou lá desde então. O lance é que até agora, os filhos não conseguem conversar com a mãe, com a Rose Miriam. Porque tá sempre o tio junto. Eles não conseguem mais... falar. Então, ô, mãe... Põe o tio pro lado, que nós queremos conversar. Mas eles estariam enfrentando essa dificuldade. De falar com a mãe? De falar com a mãe. Porque mas a mãe tá doente? Tá em depressão naquele estágio? Porque tem estágio de depressão, gente, que a pessoa fica na cama e não levanta nem pra tomar banho. As informações que eu tive é que é o seguinte, a Rose Miriam é uma boa pessoa, todos gostam muito dela. Todo mundo até então sempre falou muito bem dela, até o próprio Gugu. Sempre falou muito bem dela, só que diz que ela está sendo, de certa forma, um pouco influenciada pelo irmão, por ela estar fragilizada. Mas será que se ela já teve? E depressão, gente, é uma doença séria. Depressão não é uma brincadeira, não é assim, a pessoa fingindo que tá doente para não fazer nada. Sim. Ela é uma médica também, né? Então, não é uma pessoa que não é esclarecida. Será que isso tudo abalou a família inteira? Abalou também o lado do Gugu, obviamente, da família toda. Ela não está no estágio de depressão e com tanto remédio que a pessoa fica meio que, parece que fora da realidade? O que eu sei... Gente, eu tô imaginando o que pode estar acontecendo, porque ela é uma mulher de uma fibra tão forte que ela não... É difícil imaginar na Rose uma pessoa tão, assim, pacata. Sim. Concorda? O que acontece também é que a Rose está acusando a Aparecida de alienação parental com o João, porque ela diz que fica ligando todo dia. Isso ela falou pra revista Veja, tá, gente? Que ela fica... Que a Aparecida liga todo dia pro João, fazendo a cabeça dele, dizendo Mas aí que a eu vou Rose te dizer, quer tomar... se fosse meus sobrinhos, eu também ligaria e falaria assim, aí, Gabi, como você tá? Minha irmã, quando tava no hospital, eu ligava pra Gabi umas 4 vezes por dia. Gabi, como você tá, meu amor? Às vezes, por isso que é difícil, que é bom... Lá atrás eu falei, gente, e é isso que eu acho que é isso que eu vivo na minha família. É a gente centralizar o que acontece, e não é nem com a família toda.
É com aquela parte pequena da família que tem a ver com o assunto que está acontecendo. Porque tudo é o mundo do si. A gente começa a jogar um monte de hipóteses. Eu conheço o Parecido Liberato de muitos anos, ela sempre foi uma pessoa muito boa, muito tranquila. Então, é difícil você imaginar. E se lembra daquela história? A verdade tem 3 pontos. A verdade de um, de outro e a verdade de fato. Sim, porque cada um puxa um pouco a história do jeito que vê, Não, né? e outra, foi uma morte besta, gente. A pessoa cai, morre e pronto, uma pessoa nova. Então isso mexeu com a família inteira, então tá todo mundo num estado, eu não vou dizer nem de luto, porque luto é pouco. É um estágio terrível. Emocionalmente extremamente abalado. Então, sem todo mundo condição de enxerga. pensar nisso tudo, na verdade. A verdade é essa. A pessoa acabou de tomar um susto desse. Então, Uma perda gigantesca. cada um enxerga as coisas de acordo com a emoção. Exatamente. Tá todo mundo meio ali em choque ainda. Com certeza foi recente. Por isso que o que eu disse no começo do programa, eu volto a dizer. É o que eu faria na minha família. E que se um dia eu precisar que alguém chegue pra mim e falar, Cátia, toma vergonha, faz aquilo que você diz, é você sentar com a família, você conversar, mesmo que naquela hora você lave a roupa, todo mundo briga, sabe aquela coisa? Fala um na cara do outro que acha, mas se resolvam entre vocês, com os advogados e tudo mais, mas que se centralizem vocês, porque o sofrimento só aumenta. Porque a gente ainda tem essa visão, porque a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar de vocês, da gente falar aquilo que a gente gostaria que fizessem pra gente quando a gente estiver fazendo alguma coisa, que a gente vai estar se prejudicando. Mas muita gente não vai fazer isso. Muita gente vai pegar tudo isso e vai transformar em outras notícias horríveis. Sim. Então, resolvam entre vocês. Resolvam, sentam. Todos vocês estão super tristes, deprimidos, uma situação terrível. Não dá nem pra gente imaginar o que vocês estão passando. Só quem passa pode ter certeza. Mas tenham certeza que o que a gente está aqui sempre pedindo é que vocês tenham aí uma união cada vez maior. E que vocês consigam, acima de tudo, a paz. Dona Maria do Céu e todo mundo, porque é uma família tão linda, gente, que não merece passar por isso. Então, sentem-se, conversem, todo mundo junto e se alinhem, porque aí é o único jeito da gente conseguir viver bem, em paz e com a família tranquila, não é mesmo? É verdade.